Bom, pessoal, na nossa aula de ciência de hoje a gente vai aprender divisão celular. Tem na página 21, beleza? A gente vai dar uma lida aí nesse capítulo, vocês vão dar uma lida aí, certo? E eu vou fazer um pequeno resumo do que é as células haploides e diploides. A gente também vai ver os tipos de divisão celular, que no caso é a mitose e a meiose, certo? Meiose, a imagem tá meio embaçada, mas dá pra vocês entenderem aí. E a organização do corpo humano, certo? Então, é todo esse capítulo que a gente vai estudar, certo? Que eu vou fazer uma breve revisão falando da divisão celular. Então, é só dar uma lida no capítulo 3. Então, nossa aula de hoje é sobre o capítulo 3. E depois a gente vai fazer a atividade. Então, vamos lá. Vou explicar aqui. Vamos lá. Então, as células, elas estão divididas, que nem a gente está nessa página aqui, a 31. Então, as células estão divididas em haploides e diploides, beleza? Então, esses dois tipos aqui de células são diferentes. Como assim? No livro de vocês, está aqui na 31, certo? Vai bem explicadozinho para vocês aí. Então, fiz um esquema aqui para ficar melhor. Então, as células haploides. O que são células haploides? São aquelas que apresentam um conjunto de cromossomos de cada espécie. Por exemplo, nesse esquema aqui, ó. Aqui é um espermatozoide, certo? Então, nas células haploides, ela tem... Aqui é um conjunto, certo? Que eu tenho duas macromoléculas diferentes aqui, ó. Uma pequena e uma grande. Então, só para vocês verem a diferença. Então, esse conjunto aqui, ele tem células diferentes, ó. São aquelas que apresentam um conjunto de cromossomos de cada espécie. Então, aqui eu tenho uma espécie e aqui eu tenho outra espécie, ó. Formam um conjunto, certo? Aqui é uma espécie e aqui é outra espécie. Nós estamos falando das células haploides. Então, na prova, se perguntar o que são células haploides, são aquelas que apresentam um conjunto de cromossomos de cada espécie, certo? Um exemplo de células haploides é o espermatozoide, que nem tem o esquema aqui. As células haploides, no nosso corpo, só tem 23 cromossomos. Então, as células haploides são formadas por 23 cromossomos, beleza? Um exemplo disso vamos dar um exemplo aqui melhor. Pronto. O espermatozoide, que é o gameta masculino, e o ovócito, que é o gameta feminino. Então, quando eles se encontram, acontece a fecundação. No caso, é a soma de 23 cromossomos masculino com 23 cromossomos feminino. No caso, que é o encontro do espermatozoide com o ovócito, beleza? Que no caso vai dar 46, que é onde a gente vai entrar agora aqui, ó. Células diploides. Aqui não é um espermatozoide, aqui é a célula nervosa, certo? Aqui é do nosso sistema nervoso. Então, aqui é só um exemplo de a diferença de células haploides e diploides. Para vocês verem. As células diploides, como a gente vê aqui, ó, são aquelas que apresentam dois conjuntos de cromossomos de cada espécie. Aqui eu tenho um conjunto, certo? Dentro dele eu tenho mais dois conjuntos, subconjuntos. Ó, eu tenho essa espécie, eu tenho um par de uma espécie e outro par de outra espécie. Então eu tenho dois pares de espécies diferentes, ó. Dois pequenos e dois grandes. A diferença desse que aqui é um de cada, certo? Aqui é dois de cada. Então é um par aqui, né? Então nesse caso eu não tenho 23 cromossomos aqui nas células diploides, eu tenho 46 cromossomos, certo? Então quer dizer que as células haploides, as células diploides, elas surgem das haploides? Sim, não todas as células, porque no caso as células haploides, elas só existem dois tipos no nosso corpo, que é no espermatozoide e no ovócito. Aqui é no sistema nervoso. Então quer dizer que o sistema nervoso ele é composto por células diploides e não haploides. Falando do sistema nervoso, qual a diferença por que aqui é no espermatozoide, no ovócito, tem células haploides,
e no diploides não tem? Porque o diploides, ele não se regenera. Por exemplo, se a gente perder a célula dos neurônios, que no caso é do sistema nervoso, se perder, não tem como se regenerar. Ela não tem a capacidade de como a gente pode explicar? Ela não tem a capacidade de voltar de novo à vida. Já o espermatozoide e o ovócito, sim, certo? Que no espermatozoide o nosso corpo sempre fica produzindo, e no caso do ovócito, na mulher também acontece a ovulação. No caso, todo mês acontece o ciclo menstrual. Um exemplo aqui, deixa eu ver mais aqui. Bom, então, só para lembrar de novo, dois tipos de células, haploide e diploide. Haploide, que só tem um conjunto de cada cromossomo, e aqui eu tenho dois conjuntos de cada cromossomo. Então, quando uma célula, aqui nesse esquema aqui, vou fazer aqui um exemplo. Quando o espermatozoide, que ele tem 23 cromossomos, se encontra com o ovócito, que também tem 23 cromossomos, então acontece a fecundação. No caso, o espermatozoide ele vai penetrar no ovócito. Aí no caso que acontece a gravidez, né? Então essa fecundação, quando acontece, vai acontecer da fusão e vai dar origem a 46 cromossomos, a junção dessas duas células. Então quer dizer que duas células haploides, se elas se juntarem, elas vão formar uma diploide, beleza? Então a gente pode definir o seguinte: se perguntar na prova, com certeza vai perguntando exemplos de células que estão presentes no nosso corpo, que tem células haploides e diploides. Haploides só tem dois: espermatozoide e ovócito, né? E diploides, todas as células do nosso corpo, tirando essas duas, que é espermatozoide e o ovócito. Tirando esses dois, o restante tudo são diploides, beleza? Bom, agora a gente vai estudar os tipos de divisão celular, no caso a mitose e a meiose, beleza? Está na página 32 e 33. Fiz um esquema aqui para você entender melhor. Tipos de divisão celular, mitose e meiose. A mitose, pessoal, é o seguinte: eu tenho uma célula, certo? E essa célula, ela tem 46 cromossomos. Então a gente pode dizer que essa célula aqui ela é diploide. Então, se essa célula tem 46 cromossomos e ela acontece o metabolismo dela, acontece a mutação dela, então se acontecer, no caso é uma divisão, né? Ela vai entrar em estado de mudança, então ela vai dar origem a duas células. Então, de uma célula mãe, formou duas células filha. Então, quer dizer que a célula mãe tem 46 cromossomos. Deu origem a duas células filhas, que elas também têm 46 cromossomos. Então, vejam que não muda nada a quantidade de cromossomos. A célula mãe tem 46 cromossomos e quando ela se divide, ela dá origem a duas células que também têm 46 cromossomos. Isso é a mitose. Então, essa divisão celular, que é a mitose, acontece esse fato aqui. Para acontecer essa mitose, tem duas divisões dentro da mitose. Como assim? Duas mutações. A mitose sofre duas mutações. É a cromossômica, que no caso é a quantidade de cromossomos, que nunca muda, certo? Tem 46, surgiu, ficou 46 cada uma. E acontece a citoplasmática, no caso a composição dela. Lembrando que a célula tem a membrana, que é a parte aqui, ó, que cobre todo o corpo da célula. Tem o citoplasma, que é a parte do meio, e dentro, que é o núcleo. Então tem um núcleo, citoplasma e membrana plasmática. Todas as duas aqui tem, ó, certo? E tem a mesma quantidade de cromossomos.
Por isso que acontece essa divisão, ou seja, essa mutação. A gente pode substituir essa palavra divisão por mutação, certo? Agora a gente vai falar sobre a meiose. É diferente. A meiose, pessoal, ela tem a célula mãe, que aqui que ela também vai ter 46 cromossomos, ó, e ela vai dar origem a duas células filha. Só que acontece diferente. Qual a única diferença? É porque quando a célula mãe, ela deu origem a duas células filha, ela tinha 46 cromossomos. Quando ela deu origem a essas duas aqui, ela se dividiu. Então ela deu origem às células filha e cada célula filha ficou com 23, ó, vai baixando. É como se fosse uma divisão, que nem diz, ó, meiose, meio, vem de meio, cortar o meio. Então de 46, cada um ficou com 23. A diferença da mitose é que cada um ficou com 46 também, igual a mãe, certo? Então aqui de 46 ficou 23 cada uma. E acontece outra mutação. Não parou por aí não. As filhas, células filhas, cada uma vai dividir mais duas, ó, certo? Então, de novo, essa célula mãe deu origem a duas células filhas e cada célula filha que a mãe deu origem deu origem mais duas, ó, certo? É como se fosse um ciclo, uma árvore da vida. Então, essa célula filha aqui, ela deu origem a duas. Só que essas duas, ela tem a mesma da filha, tem 23 cromossomos cada uma. Não diminui não, o mínimo é 23, certo? Porque nós estamos falando do ser humano, certo? Então a outra célula filha também deu mais duas origem. Deu origem a mais duas células. Então cada uma também tem 23. Então quer dizer que a célula mãe deu origem a duas células filha. Aí da célula mãe 46 cromossomos deu origem a duas células filha que cada uma ficou com 23. E essas duas células filha deu origem a mais duas, ó, certo? Cada uma deu origem a mais duas células que repetem da mesma célula filha, 23 cromossomos, certo? Então a diferença da mitose para a meiose: a mitose da mãe gerou duas, já aqui da meiose da mãe gerou quatro, ó, certo? Que é o que vale ao final do desenvolvimento da mutação da célula. Então, a meiose está presente no corpo humano, só que ela só está em duas células. É no ovócito, que é nos gametas femininos, e no espermatozoide, que é nos gametas masculinos, certo? Então, a gente só pode encontrar a meiose só atua nessas duas células aqui. Então, quer dizer que as outras células, que nem lembra da diploide, então as outras células, elas acontece nelas a mitose. Já no ovócito e no espermatozoides acontece a meiose. Lembrando que o que acontecesse aqui da célula mãe para gerar as células filha, aconteceu a duas mutação, cromossômica e citoplasmática. Já na meiose também acontece essas mutações, só que é diferente o esquema, certo? Valeu! Bom, pessoal, agora a gente vai estudar a organização do corpo, certo? Tem na página 34, 35, certo? E 36, 37 também. Então, vamos lá. A organização do corpo humano, beleza? Então, o corpo humano, ele tem a sua estrutura, certo? Então, todo o corpo humano, a gente está falando do corpo humano, então todo o corpo tem a sua organização, a sua estrutura. Ele é estruturado com o seguinte: um conjunto de átomos, aqui ó, conjunto de átomos, que no caso um exemplo de átomos é elétron, prótons e nêutron. Vocês do oitavo ano vão ver isso aqui em química, certo? Quando for no próximo ano, que é no nono ano. Então, a gente está só vendo por alto, mas no próximo ano vocês vão ver específico. Então, o átomo, quais são os tipos de átomo presentes no corpo? Elétron, prótons e nêutron, beleza? Então, um conjunto de átomo, certo? Como assim? Dá um exemplo melhor de átomo. Por exemplo, hidrogênio, oxigênio, certo?
enxofre, tudo isso é átomo. Já um conjunto de átomos forma um conjunto de moléculas. Então, um conjunto de átomos forma moléculas. Um exemplo da molécula é H2O, por exemplo, água. Então, para acontecer, por que existem as moléculas da água? Porque existem os átomos. Então, aqui, ó, H de hidrogênio, O de oxigênio. Então, duas moléculas elas vão se unir. Só que é dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, quando eles se juntam, formam uma molécula. No caso é da água, certo? Já o conjunto de molécula forma uma célula. Olha que é uma escadinha. A gente começou em átomo. Um conjunto de átomos forma moléculas. Um conjunto de moléculas forma uma célula. Beleza? Então, as células, um exemplo de célula do nosso corpo, os glóbulos vermelhos, que no caso presente os glóbulos vermelhos estão presentes nas células hemoglobina, no caso no sangue. Então tem os glóbulos brancos, certo? Então tudo isso são células. Tem a célula que a gente viu também, a célula dos neurônios, beleza? Do sistema nervoso. Então um conjunto de moléculas forma uma célula e o conjunto de células forma um tecido. Um exemplo de tecido que tem no livro de vocês, é só estudar cada um. Um exemplo de tecido tem o tecido muscular, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido nervoso, certo? Então, aqui são vários tecidos presentes no nosso corpo. Então, os tecidos, eles surgem através da união de células, beleza? Então, um conjunto de tecidos forma os órgãos, que nem a gente conhece, coração, pulmões, o cérebro. Então, cada órgão ele é composto por tecidos, certo? E o conjunto de órgãos forma um sistema, que nem a gente tem vários tipos de sistema no nosso corpo. Sistema circulatório, sistema digestório, sistema urinário, sistema muscular, sistema esquelético, sistema endócrino. Então, todos esses sistemas, eles vêm de uma formação de órgãos, ou seja, a união de órgãos forma um sistema. E a união de sistema, um conjunto de sistema forma o organismo, que no caso é o ser humano. Então, quer dizer que o ser humano, ele é um organismo que compõe todas essas substâncias aqui, certo? Todas. Átomo, moléculas, célula, tecido, órgãos, sistema e organismo. Então, a organização do nosso corpo está presente basicamente nesse esquema aqui, beleza? Tem um livro de vocês bem específico ainda. Temos aqui, ó, falando do tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, certo? A gente também tem o tecido nervoso, tá aqui, ó, certo? Então, dê uma lida aí nessa. Aqui tem a escadinha que eu falei para vocês, ó. Tecido, células, tecido, órgão, sistema e organismo. No caso, o corpo humano, beleza? Então, estudem aí e eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão resolver essa atividade da página 37, ó, ciência e reflexão. Começa na 37. Passa pela 38, termina na 39. Ó, certo? Termina na 39. E esse ciência no vestibular também é para fazer, resolver também, certo? No livro de vocês. Começa na 39 e termina na 40. Então a gente vai estudar todo o capítulo 3 nessa aula, beleza? A gente acabou de estudar, né? Na verdade. Aí vocês vão resolver essa tarefa. Na próxima aula eu vou fazer a correção dela, beleza? Dessas duas. 2 pontos para vocês aí, certo? O capítulo 4 na próxima aula na próxima semana, né? Porque na próxima aula de ciência a gente vai corrigir essa atividade, certo? Eu creio que vai dar tempo. Ou seja, eu vou corrigir e a gente ainda vai estudar esse capítulo 4, certo? Que vai ser na próxima aula, beleza? Valeu, até a próxima aula.